Olá pessoal, meu nome é Tainá Rainelli e hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre o meu trabalho, que teve a orientação da professora Cláudia Mendes. O título do trabalho é Resenha no Ambiente Acadêmico, Semelhanças e Diferenças entre o processo de aquisição de linguagem de crianças e o processo de aquisição de escrita de adultos. Então, o primeiro ponto que vale a pena ressaltar aqui, embora eu já tenha falado sobre isso tanto no meu resumo quanto no trabalho em si, é sobre o meu projeto de iniciação. Na realidade, tomou um rumo um pouquinho diferente por conta da pandemia. Então, eu não vou analisar de fato resenhas, vai ser um outro corpus ali que mais na sequência eu vou contar melhor para vocês. Então, primeiramente, o objetivo desse trabalho, né, ele se insere ali na linha de aquisição de linguagem, mostrando, né, que os sujeitos, eles estão sempre aí num processo de idas e vindas dessa aquisição da linguagem. Isso ocorre tanto na oralidade quanto na escrita. Então, o objetivo, né, era justamente essa investigação de como é que acontece esses processos de idas e vindas durante essa caminhada ao longo de toda a vida, especificamente no ambiente acadêmico. Né? Isso não modifica, não está imune a isso, muito pelo contrário. A gente vai ver o quanto está presente essa readequação que o sujeito precisa ter cada vez que ele se insere num novo ambiente. Então, a metodologia, né? Primeiro falando um pouquinho sobre quais dados que eu precisei analisar. Não mais as resenhas, mas então agora eu coloquei o olhar em cima de textos que eles eram respostas de provas de uma disciplina de argumentação. Então, existiam ali comandos, né, para as questões e o aluno tinha que responder aquilo em formato de texto, obviamente, especificamente sobre alguns operadores argumentativos. Dentre um dos textos, né, dos sujeitos que eu analisei, teve um muito prototípico que ele fazia uso de elementos gráficos, né, para ancorar a sua argumentação. Como assim? Então, ele fez grifos em cima de operadores argumentativos, destacou, né, esses operadores argumentativos, mas não como assim, apenas para chamar a atenção e daí explicar como de fato eles operavam dentro do texto, porque esse era o comando da questão, né? O que ocorreu ali foi apenas um destaque em cima da palavra, imaginando que uma lacuna que aparece no texto pela ausência de argumentação fosse preenchida por esse elemento gráfico, né? Esse elemento visual ali, e não é um elemento linguístico, obviamente. Então, isso demonstra uma certa dificuldade desse sujeito se colocar na escrita, né? Ali diante de um ambiente que ele está se adequando, né? Que não há uma familiaridade de fato. Nisso a gente consegue correlacionar muito bem com o processo da criança, né? Um dos processos pelo qual ela passa ao longo dessa aquisição de linguagem, que é da sua fala estar muito colada à fala do outro e não se diferenciar, mais especificamente, a fala do outro da fala de si. Então, fica muito nítido nesse texto desse sujeito em específico o quanto ele se ancora tanto no discurso do enunciado quanto no discurso do próprio texto ali que ele deveria explicar, né? Explicar o uso dos operadores argumentativos, pensando então nessa nesse vínculo muito forte que se tem com a fala do outro, com a escrita do outro e pouco com a fala e a escrita de si mesmo.
Existem outros exemplos, né, mais que corroboram com essa hipótese, mas por conta do tempo, né, não será possível explicar aqui. E a gente tem, né, como conclusão, então, que de fato, cada vez que esse sujeito se insere num novo ambiente, né, num ambiente que exija, que tenha uma questão linguística discursiva diferente daquilo que se está habituado, ele vai então precisar se readequar ali e todas essas posições que a gente tem como fundamentação teórica, né, os estudos da Cláudia Lemos, vão vir à tona ali a fim de que o sujeito busque o seu próprio dizer dentro desse meio. Muito obrigada, pessoal, por quem pôde assistir até aqui e até uma próxima. Tchau, tchau.